Peraí, a culpa é minha. Paz da parte do Senhor Jesus. Amém? Muito bom estarmos nessa noite tão especial para a cristandade, onde estamos comemorando, ainda que numa data não correta, sabemos disso, mas foi uma data que se convencionou a comemorar o nascimento de Jesus. Então essa é uma noite muito especial para nós e eu quero convidá-lo a se colocar de pé e juntos nós vamos cantar o hino 89 do nosso Salmos e Hinos. Nós vamos projetar aqui, não é? E é o hino que fala do primeiro Natal. É o hino que fala da história do primeiro Natal. Amém? Então vamos cantar esse hino. Vamos lá? Um anjo proclamou o primeiro Natal a uns pobres pastores ao pé de Belém, lá nos campos a guardar os rebanhos do mal, numa noite tão fria e escura também. Natal, 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 é-nos nascido um Rei divinal, e de súbito no céu linda estrela surgiu, no oriente brilhou com estranho fulgor, e a terra recebeu essa luz que caiu. Muitas noites ainda exibe esplendor. Natal, 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 é-nos nascido um Rei divinal, tendo visto a clara luz dessa estrela sem par, do Oriente alguns magos a foram seguir, à procura de um rei que devia chegar aos judeus e às velhas promessas cumprir. Natal, 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 é-nos nascido um Rei divinal. Dessa estrela apareceu e os magos guiou a estrada que para Belém os conduz. Afinal, sobre Belém essa estrela parou, mesmo acima da casa em que estava Jesus. Natal, 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 é-nos nascido um Rei divinal. E os magos com afã e com grande temor
e joelhos entraram naquele lugar, com ofertas liberais e de muito valor, ouro e mirra e incenso vieram lhe dar. Natal, 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 nos nascido um rei divinal, e com eles fomos nós, com sincero fervor, dar louvores ao nosso sublime Senhor, que deixando os altos céus a este mundo baixou, e morrendo na cruz nossas almas salvou. Natal, 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 é-nos nascido um rei divino. Só a igreja agora. Natal, 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 é-nos nascido um rei divinal. Aleluia! Glórias a Deus. Podem sentar, queridos. Boa noite, queridos. Graça e paz da paz do Senhor Jesus. Amém? Bom que estamos aqui mais uma vez para prestarmos ao Senhor um culto. E já desejar a todos um Feliz Natal, todos aqueles que nos assistem também pela internet. Eu não costumo colocar na internet nem responder muita coisa sobre Natal e Ano Novo. Eu não tenho essa, não é que prática, né, mas essa dedicação à tecnologia dessa forma. Mas eu agradeço já aqueles que mandaram para a gente, para nossa família. Desejo a vocês também um Feliz Natal. E para começar nosso culto, vou ler um texto que todos nós conhecemos. Embora, como o pastor falou, não seja o dia de hoje, o dia exato do nascimento de Jesus, mas hoje convencionou-se nos lembrar disso, de comemorar nessa data. Isaías 9, o Edu pregou sobre esse texto na semana passada, foi esse, né? Foi esse mesmo. A partir do versículo 6, Isaías 9, a partir do verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar diante do juízo, o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu. Mudou antes de eu ler, né? Está apressado, né? Volta lá. Contra Jacó, e ela caiu em Israel. Todo o povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os tijolos ruirão por terra, mas tornará a edificar com pedras lavradas, cortesar os sicômoros, palavra bonita, mas por cedros o substituiremos. Até aí. O nosso ponto não é explicar esse texto, nem pregar sobre isso, mas lembrar que um menino nos nasceu. O Senhor do universo, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que criou todas as coisas, aquele que tem domínio sobre tudo e sobre todos, sobre todo o universo, se fez homem, se fez criança, nasceu em nosso meio, se fez alguém tão frágil, se esvaziou de forma tamanha, que nasceu no meio de nós. E não nasceu num lugar rico, ou num lugar pomposo, ou de forma espetacular para os olhos humanos, mas nasceu num lugar simples, de forma simples. E é um exemplo e um ensinamento para nós,
Porque muitas vezes nós nos enchemos do nosso ego e achamos que somos alguma coisa porque possuímos isso ou aquilo, ou conquistamos algo, ou temos algum posto, ou algum cargo. Enquanto o Rei do Universo se fez menor. E por isso, porque Ele veio, não apenas nasceu, cresceu e teve o seu ministério, mas morreu em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia. Por isso eu e você podemos estar aqui hoje, reunidos no nome dEle. Por isso nós não somos condenados, porque se Ele tivesse algum orgulho, Ele poderia ter apenas aparecido e sumido num instante. Mas Ele quis ter misericórdia de mim e de você. E durante toda a sua vida, desde o seu nascimento, nós vemos o exemplo de Jesus. O grande mistério do Evangelho, o grande mistério da Bíblia, que todos estudam, se aprofundam estudando a Bíblia. Mas o grande mistério da Bíblia, muitas pessoas querem falar de revelações, de falar que vão dar uma profecia. Mas o grande mistério da Bíblia é a revelação do Filho de Deus, a revelação de Cristo Jesus, desde Gênesis e Apocalipse. Tudo apontava para Ele, porque o versículo principal é: porque dEle e por Ele e para Ele são todas as coisas. E que esse culto seja para Ele, seu coração esteja aqui nessa noite, não pensando se você vai cantar uma bela canção, se você vai se apresentar, ou se você vai oferecer algo, ou se você vai ver apenas seus amigos, se você vai voltar para sua casa e vai ter uma ceia de Natal com a sua família, coisas que são boas. Mas que seu coração esteja a adorar aquele que é Senhor dos Senhores, que se esvaziou e veio a esse mundo para nos dar vida, e vida em abundância. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos por essa noite. Obrigado, Senhor, porque nessa data nós nos lembramos do nascimento do Teu Filho amado. Nessa data nós nos lembramos, Senhor, do nascimento de Cristo Jesus, que se esvaziou. Mesmo sendo o Senhor do universo, Ele se esvaziou e se fez pequeno para habitar em nosso meio. Obrigado, Senhor, porque por tamanha graça e misericórdia, o Senhor pôde nos alcançar, nos redimir no sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós não queremos apenas ter dias de festas ou dias que nos alegramos com nossa família, coisas que são boas sim. Mas tudo é para louvor a Tua glória. Que nosso coração esteja disposto a Te adorar, a Te glorificar por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor fez e fará. Nós Te louvamos porque desde a eternidade o Senhor já preparou o dia do nascimento, e morte e ressurreição de Jesus, assim como o dia que estaremos para sempre com o Senhor. Obrigado, Senhor, porque por isso que estamos aqui, para Te louvar, Te engrandecer e Te glorificar. Esse culto não é feito para homens nem para pessoas, é feito para o Senhor. Que tudo que for feito aqui possa agradar o Teu coração. Apesar de nós mesmos, apesar de nossas fraquezas e dificuldades. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, as nossas iniquidades, o quão pequenos somos e miseráveis. Mas nos olha através do sangue de Cristo Jesus nessa noite e recebe o nosso louvor, nossa gratidão, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Eu vou passar a palavra para o louvor. Antes disso, eu acabei de orar aqui, mas vamos orar. Vou fazer no começo, porque depois vai ter o louvor. O Joel está aqui, hoje é aniversário dele, né? Então está aqui um recadinho para orar por ele, então vou pedir para ele vir aqui. Nem sempre a gente consegue fazer com todo mundo, porque às vezes a pessoa não faz aniversário exatamente no domingo. Como o Joel faz aniversário exatamente no domingo, nesse dia nós vamos orar por ele aqui. Se você faz aniversário na sexta, no sábado, a gente não fez isso, não é por maldade nem por escolha, é porque não caiu no domingo. Minha filha caiu no domingo, mas nós não estávamos aqui, ó, perdeu a benção. Então, convidar o Joel para vir aqui, para a gente orar por ele. Pode vir, querido. Está meio tímido ali. A igreja se colocar de pé. Agradecer pela vida dele, por mais um ano de vida. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui teu servo. Nós nos apresentamos a ele e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor concedeu mais um ano de vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem o abençoado a cada dia, o abençoado até aqui, e pela bênção que Ele tem sido, Senhor, na tua igreja, na família dele, e que o Senhor continue abençoando, Senhor, a sua saúde, abençoando sua família, sua esposa, seus filhos, e que em tudo Ele possa ver a tua mão. Abençoa o teu servo com toda a sorte de bênçãos, e que ele possa testemunhar a cada dia tudo aquilo que o Senhor tem feito por ele, e o Senhor ainda vai fazer por ele. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém? Abençoe, meu querido. Eu já vou passar para o louvor. Pode continuar de pé. Gostaria de chamar os nossos cantores de hoje. Hoje, como um dia especial, nós preparamos louvores, né? Também que irão expressar, né, sobre o Natal,
sobre o nascimento do nosso Senhor, sobre o nascimento do nosso Salvador. Quero te convidar a realmente refletir, né? Refletir sobre o Natal, o que é o Natal, né? Para que nós possamos juntos adorar o motivo, né? O motivo de estarmos aqui, não somente hoje, né, em comemoração ao Natal, mas o motivo de estarmos aqui todos os dias, o motivo de vivermos, o motivo de respirarmos, né? Então eu quero trazer a sua memória, quero te pedir a fechar os olhos junto a mim e que nós possamos refletir nesse momento o que o nascimento de Jesus mudou em nossa vida. O que saber que Cristo nasceu mudou em nosso cotidiano. O que entender que Ele se entregou por nós, redimiu os nossos pecados e nos deu vida, mudou em nós. O que isso reflete a nós. Então que durante esses louvores você possa realmente adorá-lo com todo o coração. Cristo nasceu, presente de Deus, seu Filho nos deu. Veio em Belém, anjos dos céus cantarão, amém. Cristo nasceu, presente de Deus, seu Filho nos deu. Nasceu em Belém, anjos do céu cantarão, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Vim para adorar, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
ti, Senhor, tão maravilhoso para mim. Menino nasceu, o filho se nos deu. Sim, Senhor. Sobre os seus ombros está o governo. Aleluia. Oh, e o seu nome será maravilhoso. Aleluia. Conselheiro, Sim, Senhor. Deus forte, Aleluia. Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia. A paz que excede o entendimento, a limitada Sim, compreensão humana. Ó Deus, nessa noite, Senhor, como fazemos e nos reunimos comumente, nos reunimos para te adorar, para te exaltar e te agradecer e trazer à nossa memória tudo, Senhor, que a tua igreja, os teus homens usados por ti já viveram. Mas também nesse tempo, Senhor, para celebrar o teu santo nome, para engrandecer o Filho de Deus, aquele que era desde o princípio, o Cordeiro Santo, o Verbo que se fez carne e se humilhou e se entregou numa cruz por nós. Aleluia. O presente do Deus eterno, do Santo de Israel para os seus filhos, para nos reconciliar contigo. Queremos celebrar, Senhor, o Sim, teu Deus. Filho amado, Jesus Cristo, Aleluia. o Senhor, o meu Glória a Senhor, Deus. o nosso Senhor. Glória a Queremos Deus. te entronizar, Cordeiro Santo. Aleluia. Queremos dizer que és santo, que és poderoso, que és Amém. inigualável, misericordioso. Amém. Não há outro Aleluia. igual ao nosso Deus, Glória aquele a que Deus. reina sobre as circunstâncias, Amém. aquele que é Deus independente das situações que vivemos. Diante de ti nos humilhamos, Senhor, reconhecendo que precisamos de ti, Aleluia. reconhecendo que a tua graça Sim, nos Senhor. basta. Enche-nos, Senhor, com a tua presença. Enche-nos, ó Enche-nos, Deus. Senhor, com o teu amor. Eis-nos aqui, ó Pai. Enche-nos de temor, Amém. Senhor, da tua presença. Amém. Que, Senhor, mesmo com a mudança dos tempos, Amém. mesmo com a modernidade, que possamos ter o teu Amém. povo que se guarda e que se prepara e que vive para um grande encontro, Amém. que vive para um grande dia, para o encontro nas bodas do Cordeiro, que vive, Senhor, para o teu reino. Um reino se nos deu, um príncipe reina sobre esta terra, e é Jesus Cristo, Senhor. E nós somos o teu povo, os teus embaixadores. Por isso, Senhor, queremos pedir, usa-nos, Senhor, com autoridade, que possamos tirar os nossos olhos das coisas deste mundo, Deus, e vivemos para a realização dos teus propósitos. Que possamos, Senhor, não apenas nos reunir neste lugar como igreja, como teu povo, não apenas nos achegamos aqui te adorar, ouvir a tua palavra, mas que ao ouvir a tua palavra possamos vivê-la, possamos praticá-la, que possamos viver o teu reino aqui na terra. Aleluia. Que este amor que nos encontrou, que este amor que nos constrange, possa também nos levar a constranger outras pessoas, a falar do teu reino sobre outras pessoas, que possamos testemunhar demais de ti a outros, Deus. Amém. Eis-nos aqui, recebe o louvor, Recebe, a ó adoração Deus. que a ti é devida. Recebe. Nós te amamos, Senhor Jesus. amamos, ó Nós Deus. te entronizamos, Senhor Jesus. Aleluia. Nós te celebramos. Nós lembramos de ti com amor. Nós lembramos de ti com temor. Sim, Nós Senhor. lembramos de ti com respeito nessa noite. Amém. E celebramos ao Deus vivo. Aleluia. Ao único Deus, ao único Aleluia. Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, que tens feito. Senhor. Recebe a adoração e gratidão do Recebe, teu ó povo. Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Todo louvor àquele que é devido. Aleluia. 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 Aleluia.
te render glória e aleluia. Aleluia, 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 essa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. a verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Esse é o tempo de festa, esse é o tempo de louvor, A celebrar aquele que primeiro nos amou. esse é o tempo de festa, esse é o tempo de louvor, A celebrar aquele que primeiro nos amou. transformou Nosso choro no início,
que se reúne aqui diante do trono do Rei dos Reis. Seu nome é Jesus. Nos tirou do império das trevas e nos deu perdão e paz. Arrancou todas as feridas e seus limites demais. Festa, alegria, é uma dança de celebração ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus. Festa, alegria, é um povo que se reúne aqui diante do trono do Rei dos Reis. Cantamos de alegria, oh, 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 oh. Dançamos de alegria, oh, 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 oh. Dançamos de alegria, oh, 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 oh. Gritamos de alegria, oh, 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 oh. Cantamos de alegria, oh, 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 oh. Dançamos de alegria, oh, 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 oh. Pulamos de alegria, oh, 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 oh. Gritamos de alegria, aleluia! Festa, alegria, é uma dança de celebração ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus. Festa, alegria, é um povo que se reúne aqui diante do trono do Rei dos Reis. Seu nome é Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Santo é o teu nome, Esse é o nosso Jesus. motivo de alegria, Pai. Nosso motivo de alegria é Jesus. Amém. Nosso motivo Glória de a alegria, Deus. nosso motivo de ter esperança, Pai, é Jesus. Aleluia. Nós podemos viver, nós Sim, podemos, ó ó Pai, Deus. hoje estarmos aqui felizes e com motivos a isso, Graças Pai. a Porque Deus. nós servimos ao Rei dos Reis, Sim, pois ó nós temos o nosso guia, pois nós temos o nosso Aleluia. Senhor, pois nós temos o nosso Pai, nós temos o nosso noivo, o nosso Aleluia. amado, que é Jesus Cristo, Pai. Nós temos motivos a nos alegrar, Sim, ó nós Deus. temos motivos a celebrar, ó Pai. Sim, Senhor. Que é a sua vida, Pai. Pois a sua vida nos trouxe vida. Amém. Pois a sua vinda até na terra, ó Pai. A sua entrega por nós, ó Pai, hoje nos reconciliou com o Pai. Amém. E nos dá motivos, ó Pai, a nos alegrar. Sim, Pois Tu Senhor. és a nossa satisfação. Tu Aleluia. és a nossa alegria. Tu és o nosso prazer. Tu és a nossa própria Amém, vida, Jesus. Jesus. Não há outro. Amém. E nós queremos declarar isso essa noite, ó Pai. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela entrega do seu Filho. Obrigado, Pai, pela sua redenção. Obrigado pelo seu amor e pela sua graça. Amém. Que nunca iremos e nunca poderemos merecer, Jesus. Amém. Muito obrigado, Jesus. Nós te Obrigado, amamos. Senhor. Nós te Te amamos, amamos, Pai. Senhor. Te louvamos. Te bendizemos. Quero te convidar a continuar louvando a Deus através dos seus dízimos e ofertas nesse momento. Nós vamos cantar mais uma vez esse refrão. E você poderá estar trazendo seus dízimos e ofertas. Festa, alegria, Dança de celebração ao único digno Jesus. seu nome é Jesus. Festa, Alegria é um povo que se reúne aqui diante do trono
Glória a Deus. Pai, muito obrigado porque Tu és Aleluia. nosso sustento, Pai. Amém. Muito obrigado porque o Senhor tem sustentado os nossos lares, o Senhor tem sustentado o nosso serviço, o Senhor tem nos sustentado, Pai. E nós queremos Te louvar, ó Pai, através dos nossos dízimos e ofertas, ó Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor venha, ó Pai, a nos trazer essa dependência do Senhor em todas as áreas da nossa vida, ó Pai. E que o Senhor venha administrar a nossa vida por completo, Pai. Em nome de Jesus, que o Seu Santo Espírito venha nos moldar, ó Pai. E que em nome de Jesus, toda administração, ó Pai, venha ser para a Sua honra e para a Sua glória, assim como já vem fazendo, ó Pai. Amém. Nós Te louvamos, ó Pai, pela nossa igreja. Nós Te louvamos, ó Pai, pelo Seu sustento, em nome de Jesus. Amém. 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 Pode sentar. Queridos, antes de passar para a palavra, nós temos aqui visitantes, né? Para a primeira vez, nós temos o Paulo e a Ana Ruth, é isso? Está ali atrás, junto com a Maria Clara, são amigos deles, sejam bem-vindos. Não fiquem tímidos, tá? Mas se sintam bem na casa do Senhor, sejam bem-vindos, volte outras vezes. Bom, e também tem a Vera, que é amiga da Flávia, está ali também, seja bem-vinda. Deus te abençoe, sinta bem em nosso meio. E alguns avisos. Além de, que não é pela primeira vez, já são nossos. Cadê? Sumiu? Uai, o homem deixou sozinho, tá só a Kelly ali. Meu parceiro está aí, o André, já ouviram a voz dele aqui, né? Sempre uma alegria tê-los aqui, justamente com a Kelly, com a Júlia, com a dona Rosinha. Estão aqui para passar o final de ano conosco. Bom tê-los aqui, né? Acho que o resto é todos de casa aqui, então todos sejam bem-vindos. Lembrando que essa semana nós não teremos programação. Na terça-feira não terá programação, assim como na quinta, nem no sábado e no domingo de manhã. Só no domingo à noite, o último culto do ano, às 19 horas, aqui na igreja. Então, compartilhe aí para as pessoas que não sabem, não haverá programação durante a semana devido às festividades de Natal e Ano Novo. Sei que muitos aí estão com a família em casa, muitos aí estão viajando. Então, decidimos melhor ser assim. Bom, e para passar para o pastor, que vai trazer a palavra, também tem um momento aqui sobre o patrimônio, que ele já vai explicar. Muito bem, irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Nós precisamos, para efeito, né, da exigência do nosso cartório da cidade, fazer hoje a posse da liderança do patrimônio, né, da diretoria do patrimônio. E aqueles, obviamente, que estiverem aqui, eu vou convidá-los a estar aqui conosco, para a gente dar posse. Depois o Greg, com aqueles que estiverem aqui, o Greg vai levar lá naquela mesa lá atrás, tá bom, Greg? E eles vão assinar o termo de posse, que eu vou ler agora, enquanto chamo aqui o presidente Cláudio José da Silva, o vice-presidente Dionês Josualdo Salomão, primeiro tesoureiro Marcos Augusto Greg, segundo tesoureiro Antônio Benedito de Oliveira, terceiro tesoureiro Luiz Henrique de Souza, primeira secretária Eliana Pereira Greg e segunda secretária Ana Lúcia Astolfo, né? Então esses são os irmãos que foram eleitos na última assembleia da nossa igreja de novembro. E eles, então, estão tomando posse para um período de 2 anos, né? Então, vou ler aqui a ata de posse da diretoria do patrimônio da Igreja Evangélica Congregacional Mococa para o biênio 2024 e 2025. Ao 24º dia do mês de dezembro do ano de 2023, às 19 horas, no templo da Igreja Evangélica Nacional de Mococa,
situada na rua Carmo Talibete 741, Centro Mococa. Os membros da nova diretoria eleitos em Assembleia Especial realizaram no dia 26 de novembro de 2023 para o biênio 2023-25, 2024-25, período de 1/1 de 2024 a 31 de 12 de 2025, para tomar posse nos respectivos cargos, seguindo a composição da diretoria. O presidente está aqui, é o nosso irmão diácono Cláudio José da Silva, o vice Dionísio Gesualdo Salomão, primeira secretária não se encontra presente, também por estar cuidando lá do seu pai. Segunda secretária está presente, é Ana Lúcia. Primeiro tesoureiro, Marcos Greg, aqui presente. Segundo tesoureiro, diácono Antônio Oliveira, aqui presente. E o terceiro tesoureiro é o nosso irmão Luiz Souza, que também está aqui presente. Eu já assinei, depois os irmãos vão lá atrás com o Greg e vocês vão assinar a ata de posse, ok? Queria que vocês se colocassem de pé, nós vamos orar, dando posse, então, à nova diretoria do patrimônio. Senhor, nós queremos agora, nesse momento, de uma forma solene, dar posse a essa diretoria do patrimônio da igreja, dessa diretoria que representa a parte administrativa da nossa igreja. Abençoa, capacita e usa, Senhor, os teus servos nesse biênio de 2024 e 2025. Que eles sejam bênçãos aqui na nossa igreja e que a nossa igreja possa ser bênção na vida deles. Assim oramos em nome de Jesus. A igreja pode sentar. Declaro empossado cada um dos membros da diretoria. Deus abençoe, né, e um trabalho frutífero aí nesse biênio. Os irmãos vão assinar, né, o documento lá atrás com o nosso irmão presbítero Greg. Irmãos, nesses 44 anos de ministério, eu não lembro de ter pregado no dia de Natal em Miqueias, né? Porque Miqueias fala do nascimento do Messias. E aí eu peguei esse texto, fomos estudar esse texto, e eu queria compartilhar esse texto, não é? Lá do Antigo Testamento. E eu queria que você prestasse atenção, porque o que Miqueias vai falar aqui é a situação que o povo de Israel estava vivendo. Vocês vão, no momento certo, vão poder comparar com o momento que a igreja hoje está vivendo, né? E aí vocês vão ver então a conclusão que nós vamos chegar. Que a mesma coisa que Deus fez com Israel, Ele está disposto a fazer com a igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje. Quero que você abra aí então a sua Bíblia no livro de Miqueias, no capítulo 5. Miqueias, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 2 até o versículo 6. Versículo 2 ao versículo 6. Assim mesmo como os irmãos estão, vamos fazer essa leitura. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo até o tempo em que a que está em dores tiver dado a luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel.
ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. E ele será a nossa paz. Quando a Síria vier à nossa terra e quando entrar em nossas fortalezas, levantaremos contra ele 7 pastores e 8 chefes do povo. Estes dominarão a terra da Síria com a espada e a terra de Nimrod dentro de suas próprias portas. Assim nos livrará da Síria, quando esta vier à nossa terra e invadir as nossas fronteiras. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Pai querido, agora quando vamos ouvir a Tua palavra e meditar nela, fala conosco, Senhor, que aquilo que o Espírito do Senhor tem para nós nessa noite, possa ficar bem claro na nossa mente, no nosso coração. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, no tempo desse profeta, Miqueias, Samaria, que é o reino do norte, já tinha caído, não é? Já tinha caído. O reino de Israel, do norte, já sucumbira diante de quem? Diante da supremacia militar da Síria. Não é? Ainda que a invasão de Judá, ou seja, o reino do sul, e a fraqueza dos judeus na sua defesa contra o inimigo poderoso, ainda não havia chegado o fim do povo do Senhor. Quando Miqueias está escrevendo as suas profecias, obviamente dadas por Deus, Judá, o reino do sul, ainda não havia sido conquistado pela Assíria, né? E aí o profeta Miqueias, se você olhar aí no verso 1, né? Ele olha adiante para o cerco babilônico a Jerusalém, e ele já está prevendo aquilo que vai acontecer, era uma questão de dias, né? Olha o verso 5:1. Agora ajunte-se em tropas, ó filha de tropas, porque fomos sitiados, e ferirão com uma vara a face do juiz de Israel. Está falando do rei de Judá. Daqui a pouco nós vamos falar sobre eles, né? Miqueias vê aqui tantos soldados acampados ao redor da cidade, que Miqueias chama o reino do sul, Judá, de filha de tropas, por causa das tropas que se estavam preparando para vir contra Judá. E aí, diante do fato do cerco de Nabucodonosor, né? Nabucodonosor vai cercar então Judá, e o rei Zedequias e os seus oficiais entenderam que tudo estava perdido, né? E diz o texto lá de 2 Crônicas 25, de 1 a 7, que Zedequias tentou fugir. Ele tenta fugir de Nabucodonosor, mas o texto diz, está lá em 2 Reis 25, de 1 a 7, que eles foram capturados pelos babilônios. Eles não conseguiram fugir. E ainda, esse texto de 2 Reis 25, de 1 a 7, depois você pode dar uma olhada lá, vai mostrar que Nabucodonosor humilhou, né, o rei, como Miqueias havia profetizado, feriu o seu rosto com uma vara, e depois ainda mataram os filhos de Zedequias, cegaram o rei Ezequias, né? E
amarraram-no e dessa forma o levaram para a Babilônia. Interessante. Judá, o povo escolhido de Deus. E essa é a situação que o profeta Miqueias está vendo diante daquela situação terrível. Alguém poderia perguntar, mas esse não é o povo de Deus? Por que Deus está permitindo tudo isso? Aí, eu queria que vocês olhassem para esse trecho aqui que Miqueias coloca diante de nós, e a gente pode ver que é um símbolo da igreja militante, a igreja de todos os tempos, de todos aqueles que um dia estiveram aqui com Jesus, que morreram com Jesus. Essa é a igreja militante, é aquela igreja que uns já não estão mais conosco, outros estão aqui, e outros ainda vão se aliar a esta igreja. E a igreja ainda hoje vive num mundo hostil. Você já viu como a igreja tem sido tratada hoje? Quando você vê os movimentos, não é? Desse monte de letra que tem aqui, LGBT, QIA+, não sei o quê, não é? O desrespeito que eles têm para com o Evangelho, com a palavra de Deus, com o ensino da palavra de Deus. Não há nenhum valor para eles, e não é só para eles, para as autoridades. Há homens que estão no governo que não temem a Deus, que desafiam a Deus, que desafiam a palavra de Deus. E aí, por isso é que eu queria que você prestasse bem atenção naquilo que Miqueias vai colocar para nós, porque eu tenho certeza que a mensagem de Miqueias vai acalmar o nosso coração, vai dar esperança ao nosso coração nessa noite. Nos dias atuais, forças físicas e espirituais, humanas e demoníacas se juntaram para atacar a igreja. Queridos, hoje quando nós falamos dos princípios judaicos cristãos, as pessoas se levantam contra esse princípio e nos chamam então de ortodoxos, de sermos, me fugiu a palavra aqui, intolerantes por causa da palavra de Deus e outros sinônimos, não é? Porque as pessoas não estão dispostas mais a ouvir a palavra de Deus. Porque a sociedade que nós estamos vivendo, o que era certo virou errado, e o que era errado virou certo. Ou seja, vivemos numa sociedade de ponta cabeça, não é? Se a gente olhar para os relatos da história da igreja, vamos pensar um pouco na história da igreja. Muitos líderes da igreja, muitas vezes foram e estão sendo perseguidos, caçados, presos, torturados e martirizados. A história fala isso. Mas na Nicarágua, há pouco tempo, esse ano ainda, bispos católicos foram expulsos da Nicarágua pelo homem que está lá governando a Nicarágua. Hoje, nós estamos vendo a perseguição à igreja de Jesus. Mas é interessante, queridos, olhando para a profecia de Miqueias, a gente olha todo esse levantar contra a igreja do Senhor. Mas a história tem mostrado isso, que ao invés do mundo destruir a igreja, aleluia, é a igreja que se levanta como um exército, e é a igreja que vai triunfar sobre o mundo. Amém ou não amém?
A Bíblia nos diz que a Babilônia, já estudamos isso aqui no Apocalipse, a grande meretriz, que tem se embebedado com o sangue dos mártires, a Bíblia diz que ela se cobrirá de vergonha. Mas a igreja de Cristo, que tem sido perseguida, que tem sido atacada, torturada, caçada, a igreja de Cristo se levantará gloriosa como uma noiva adornada para o seu esposo. Você crê nisso? Amém? Aleluia! Preste atenção nisso, querido. Preste atenção. Às vezes, nós olhamos o que está acontecendo no nosso país e em outros países, e nós ficamos como o salmista, olhamos e perguntamos, de onde vai nos vir o socorro? Quem vai nos socorrer? Com certeza não vai ser o Chapolin Colorado, né? Daquele seriado que a gente perguntava, quem poderá me defender? Não adianta chamar o Chapolin nem ninguém. Na realidade, a vitória do povo de Deus, a minha vitória, a vitória sua, a vitória da igreja, querido, não vem de si mesma, não vai vir das nossas forças, das nossas posses, daquilo, dos nossos deputados que nós colocarmos lá no Congresso, do presidente que a gente colocar lá. Não, não vai vir. Mas a vitória da igreja virá através do seu Messias. A solução não vem da terra, a solução vem de Deus, e é isso que nós vamos ver na profecia de Miqueias, né? O profeta Miqueias continua com a sua mensagem de esperança, mesmo no meio daquela escuridão da noite. Ele olha para frente e ele consegue despontar o sol da justiça há quase 700 anos antes de Cristo. Tremendo isso, gente. Séculos antes de Cristo, Deus mostra ao profeta aquele que viria para ser o libertador de Israel e para ser o libertador da igreja. Na situação de Miqueias, mesmo ele ouvindo aquele barulho infernal, que barulho, pastor? Das rodas dos carros de guerra. Miqueias vai vislumbrar o nascimento do príncipe da paz, 600 anos antes. E é sobre isso, queridos, que eu queria considerar você algumas lições preciosas acerca do Messias, o príncipe da paz, nesse texto de Miqueias. Vamos ver agora os versos 2 e 3. Fique aí com a sua Bíblia aberta, no capítulo 5, agora vamos ver os versos 2 e 3. O profeta Miqueias, 700 anos. Como é que ele adivinhou isso? Não adivinhou. Porque Deus sempre falou, Deus sempre se revelou ao homem. E Deus falou a Miqueias 700 anos de Cristo vir ao mundo. E é interessante, amados, a clareza, os detalhes que Miqueias vê da vinda do Messias. Um teólogo chamado Baxter, ele diz o seguinte: Miqueias e também o profeta Isaías, eles fazem as duas profecias mais claras, Miqueias e Isaías, as profecias mais claras sobre a encarnação do Senhor. Isaías, ele prediz algo que nunca havia acontecido no mundo e que depois nunca mais aconteceu. O que, pastor? Isaías prediz o nascimento de Jesus de uma virgem
que nunca teve relações, como é que uma mulher que não tem marido, que nunca teve relações, como é que ela seria mãe do Salvador? Mas é isso que o profeta Isaías diz. Agora Miqueias, ele vai falar, queridos, sobre o lugar em que o Messias nasceria, de maneira tão clara. Muito tempo depois, para vocês verem a clareza com que Miqueias falou de aonde seria o nascimento do menino, quando os magos perguntaram a Herodes onde o rei dos judeus deverá nascer, os escribas responderam sem hesitação. Por quê? Porque os escribas conheciam as profecias de Miqueias. E eles dizem então, em Belém da Judeia, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Isso está lá em Mateus 2,5. Se puder colocar aqui, pode colocar. Né? Mateus cita aqui aquilo que os escribas disseram, baseado na profecia de Miqueias. Agora, observem isso aqui, queridos. O Messias, ele não deveria nascer em qualquer lugar ou em qualquer época. Não foi algo assim, ao acaso, né? Miqueias indica o local exato, está aí no verso 2, né? Aí no verso 2 de Miqueias 5. E Lucas acrescenta o tempo específico. Está lá em Lucas 2, de 1 a 7. Olha o relato de Miqueias. E tu, Belém Efrata, ele dá o local onde Jesus nasceria. Pequena demais, era uma cidade insignificante. Qual uma cidade aqui que a gente poderia chamar de insignificante perto de nós? Né? Talvez, sei que das areias lá, como é que é? É isso aí que você falou. Ou então, o outro distrito aqui, né, pequenininho. Ei, Garaí, negocinho pequenininho, distrito. A cidade de Belém Efrata era pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. E aí Miqueias diz, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Como alguém que vai nascer em Belém. Agora, olha o que Miqueias vai dizer. E cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará ao tempo em que a que está em dores tiver dado a luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. A precisão da profecia de Miqueias é impressionante. Eu queria considerar com você aqui 5 pontos que merecem aqui ser destaques, né? Acerca da vinda do príncipe da paz. Em primeiro lugar, o lugar de onde vem o príncipe da paz. De onde ele vem? Né? E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. É interessante, o rei de Israel, aquele que reinaria sobre Israel, não nasceu na magnificente Jerusalém, a cidade gloriosa, não, mas em Belém, uma pequena vila da província de Efrata. Não nasceu, a gente sabe disso, não nasceu num berço de ouro, num berço de palha. Não nasceu num palácio. O rei dos reis, não nasceu num palácio, nasceu numa estrebaria.
Agora que eu falei, que quase que eu misturei estrebaria com manjedoura. Eu ia falar estrebadora, né? Mas essa palavra não existe, né? Nasceu na humilde cidade de Belém, uma cidade pobre. Ela fica a cerca de 8 quilômetros de Jerusalém. Agora, queridos, atentem para isso aqui. Olha que coisa interessante. Deus faz algumas coisas, não é? Deus faz algumas coisas para mostrar que Ele é Deus. E não depende de nada do homem, nas condições financeiras, nada disso. Olha só. O Messias veio de uma família pobre. Maria e José, pobres. Nasceu num berço pobre. Numa cidade, Belém, pobre. Cresceu como homem pobre. A Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça, né? O apóstolo, e aí é que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 8:9, coloca para nós aí, B. 2 Coríntios 8:9, Paulo vai dizer assim: sendo rico, se fez pobre. Queridos, quando a gente olha para os detalhes do nascimento de Jesus, da vinda de Jesus, a gente começa a entender a grandeza do amor de Deus por mim e por você, e a maneira tremenda como Ele faz isso, né? A sua origem humilde é um golpe no orgulho dos poderosos e da soberba dos príncipes desse mundo. Quando nós olhamos para aquele menino que era o Criador do universo, o Rei da glória, mas em sua encarnação esvaziou-se, se humilhou de tal maneira que nasceu numa manjedoura e terminou o seu ministério agonizando numa cruz. Esse é o sentido do Natal. Nós precisamos pegar essa palavra como um raio-x e entender tudo que está envolvido na anunciação do nascimento de Jesus. Uma outra coisa interessante, Belém, onde Jesus nasce, significa casa do pão. E Belém é Efrata. Efrata deriva de uma raiz, significa frutífera. Frutífera. Então, aquele que é o pão da vida, nasceu na casa do pão, em Belém. De Belém, casa do pão. Procede aquele que tem o pão com fartura, para matar a fome de todo aquele que tem fome. Vinde a mim todos vós que tem fome e sede, e eu vos aliviarei. Uma curiosidade sobre Belém. Belém, queridos, era uma aldeia insignificante. Se você for estudar geografia bíblica, você vai ver que Belém era uma aldeia insignificante. Se você vai estudar um pouco sobre Belém, você vai observar que ela nem é mencionada entre as cidades de Judá. No capítulo 13 de Josué, quando citam várias cidades, Belém não aparece. Também não figura na lista das cidades do capítulo 11 de Neemias, quando ele vai restaurar Jerusalém, né? E é interessante, isso aqui é muito interessante. Isso nos prova que Deus usa as coisas fracas para envergonhar as fortes. Você se acha fraco? Paulo diz: quando eu sou fraco, então é que eu
Sou forte. Segundo lugar, o método que veio o príncipe da paz. O rei de Israel não veio de vontade própria. O rei, o Messias, não veio de vontade própria. A Bíblia diz que ele foi enviado pelo Pai. A vinda de Jesus não foi um acidente. Gente, isso aqui é muito importante. Eu sei que você sabe disso, mas eu queria lembrar e frisar disso. A vinda dele, o nascimento dele não foi um acidente, mas uma agenda traçada na eternidade e confirmada ao longo dos séculos. Ele, o Messias, foi prometido. Os patriarcas falaram dele. Os profetas apontaram para ele. Lembram dos sacrifícios do templo? Aquele sacrifício que os sacerdotes realizavam no templo eram típico da sua morte. Ele nasceu sob a lei. Jesus cumpriu a lei. E ele é o fim da lei. Ele é o fim da lei. Terceiro lugar, uma outra coisa interessante. O propósito para o qual veio o príncipe da paz. Qual o propósito da vinda dele? O propósito da vinda do rei, do Messias, é reinar sobre Israel. E aqui a gente já vai começar a fazer a correlação com Israel e com a igreja de hoje. Assim como Israel estava lá, rodeada para ser destruída, para ser atacada, para ser perseguida, nós hoje estamos vivendo coisa semelhante e a gente fica preocupado, como é que vai ser o futuro da igreja? Miqueias está dizendo como vai ser. O propósito da vinda do rei Messias é reinar sobre Israel. A humilde criança da estrebaria havia sido destinada a ser o rei dos reis e senhor dos senhores, senhor de Israel e senhor da igreja. Uma das coisas que os fariseus e muitos judeus não gostaram é que o reino de Jesus, na sua primeira vinda, era um reino espiritual. Jesus falou: meu reino não é desse mundo. Ele governa não com a força da espada, mas o governo dele é com o cetro da verdade. A conquista do seu reino não é com a truculência dos seus exércitos, mas com o seu irresistível amor. Ele domina os seus súditos não pelo poder da força, mas pela eficácia do seu sacrifício na cruz do Calvário. Quarto lugar, a origem do príncipe da paz. Veio aí o verso 2 de Miqueias 5, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isso aqui, tem muita gente, tem algumas igrejas que precisam estudar isso aqui, e vocês vão entender. O Messias procede de Belém no tempo, mas ele não está circunscrito pelo tempo. Aqui, Miqueias está ensinando a pré-existência do Messias. Antes que ele nascesse, ele já era. Ele já existia com o Pai. O rei de Israel, o príncipe da paz, é interessante. Ele é filho e é senhor de Davi. Do reino de Davi vai vir um que vai sentar nesse reino, vai reinar eternamente. Mas ele é filho, mas também é senhor de Davi. Ele é obviamente anterior a Davi. Não é o rei Messias quem depende de Davi, mas Davi é quem depende do Messias. Ele é anterior e maior do que Abraão.
Os judeus falavam tanto de Abraão e Jesus falava: eu sou maior do que Abraão, porque antes de Abraão eu já existia. Ele é eterno, Ele é o Pai da eternidade. Seu nascimento em Belém não foi o começo da existência de Jesus. O texto diz que as suas origens estão na eternidade. Ele vem da parte de Yahvé, e Ele é o próprio Yahvé. Quem vê o Filho, vê o Pai. O apóstolo João vai escrever lá em João 1, versículos 1 e versículo 14. João, Evangelho de João 1, versículo 1 e versículo 14 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse texto, então, fala de que, da onde é a origem do príncipe da paz. E em quinto lugar, o resultado alcançado pela vinda do príncipe da paz. Preste atenção agora aqui, ó. Agora, o profeta Miqueias volta os seus olhos ao cativeiro babilônico. Mesmo profetizando tudo isso, agora ele vai falar do cativeiro de babilônico. Judá, o reino do norte já tinha caído, agora o reino do sul, Judá, vai ser cativo, né? Então o profeta Miqueias volta os seus olhos ao cativeiro babilônico e diz que Deus entregou o seu povo nas mãos do inimigo por um tempo determinado. Aleluia! Há um tempo determinado para todas as coisas, porque Deus está no controle de tudo. É como uma mulher grávida, você que já deu à luz a um filho, uma filha, que chora ao sentir a dor do parto, mas depois se alegra com a chegada do filho, da criança, não é verdade? Um dia, o cativeiro babilônico teria fim, e é com o fim do cativeiro que viria a unidade do povo de Deus, né? Essa unidade seria restaurada, com o nascimento do Messias, o Salvador do mundo. O povo de Deus seria reunido para formar um único povo, um só rebanho, com um só pastor. Aleluia. E aí, dois resultados ainda, vamos ver aqui, são apontados por Miqueias. Primeiro, a libertação do cativeiro. Olha o verso 3 de Miqueias 5. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. O povo estaria aí no cativeiro, Deus permitiu, mas o Senhor os faria voltar. O mesmo Deus que entregara o povo nas mãos do inimigo para discipliná-lo, tira-o do cativeiro para novamente restaurá-lo. O mesmo Deus que fizera a ferida era aquele que aplica o bálsamo da cura. O mesmo Deus que havia dispersado o povo de Israel também é o mesmo Deus que agora vai os congregar. É isso que Miqueias está profetizando. Deus é Senhor absoluto da história. Seja da história de Israel, seja da história da igreja. Talvez você esteja muito preocupado com os dias sombrios que estão para vir sobre a igreja. Mas o mesmo Deus que tinha controle de permitir que o seu povo fosse para o cativeiro, é o mesmo Deus que depois trouxe do cativeiro, reuniu o seu povo. E é isso que ele vai fazer também com a sua igreja.
A libertação do cativeiro de Israel é um símbolo da nossa libertação espiritual. O Senhor nos arrancou da casa do valente, da potestade de Satanás, do império das trevas e nos transportou para o reino da sua luz. É isso que Paulo diz. Nós fomos arrancados do reino das trevas. E aí no verso 3, nós vemos aí a restauração da unidade. A reunificação dos dispersos de Israel é um símbolo da unidade da igreja de Cristo. A reunificação dos dispersos, aqueles que foram dispersos para o cativeiro, é o símbolo da unidade da igreja de Cristo. Assim como as tribos dispersas seriam reunidas e congregadas para formar um só povo, uma só nação. Queridos, a igreja de Deus vai ser e é e será a reunião de todos aqueles que um dia creram em Cristo. A igreja de Cristo, portanto, é multicultural, multirracial, interdenominacional. Os membros dessa igreja, conforme Apocalipse 5:9, eles procedem de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo e de toda a nação. Quando chega nos versículos 4 e 6, Miqueias passa a falar então da figura. Ele deixa de usar a figura do rei para a imagem agora de Jesus como pastor. O príncipe da paz não apenas reina, mas também apacenta o seu povo. Ele apenas não está no trono acima do seu povo, mas ele está ao lado do seu povo, no meio do seu povo. Ele não apenas reina, mas pastoreia. Quando João tem a visão do Apocalipse, ele vê o Filho do Homem passeando no meio dos candelabros. Jesus passeia no meio da igreja. O trabalho do rei pastor, do rei que também é pastor, no verso 5, ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do Senhor, o seu Deus. O príncipe da paz é também o rei que vem para apacentar o seu povo. E ele vai apacentar o seu povo com segurança. Com segurança. O supremo pastor, o Senhor Jesus, alimenta as ovelhas com a sua palavra bendita. Palavra essa que nos está sendo ministrada nessa noite. A sua palavra é trigo nutritivo e mais doce que o mel. Nela temos provisão suficiente. É a palavra de Deus, queridos irmãos, que nos alimenta, que nos fortalece. É ela nessa noite que nos traz esperança. Em segundo lugar, a segurança das ovelhas do rei pastor. Verso 4 diz assim: e eles habitarão seguros. Nenhuma das ovelhas do rei pastor se perderá. E ele tem ovelhas dispersas, ainda que não vieram para o aprisco, mas que ainda virão. Essas ovelhas um dia ouvirão a sua voz e atenderão o seu chamado. E ainda no verso 4, o engrandecimento do rei que também é pastor. Será ele engrandecido até os confins da terra. Jesus não é só pastor, não é pastor apenas de Israel, de só um povo, de uma só nação. A sua igreja não tem fronteiras nem raciais e nem culturais. E eu queria então encerrar observando agora os versos 5 e 6. A invasão da Síria, quando Miqueias está profetizando,
era uma ameaça constante nos dias de Miqueias. A Síria era uma ameaça constante, tanto para o reino do norte como para o reino do sul. Durante os reinados de Jotão, Acais e Ezequias, os assírios invadiram 5 vezes a Palestina. Nessas ocasiões, a região rural, que ficava mais exposta, era rapidamente ocupada e as cidades e aldeias eram devastadas, mesmo quando a Jerusalém não havia ainda caído. Agora, no ano 722 a.C., o texto diz que Senaqueribe levou 27.290 pessoas de Samaria para o cativeiro. Mais tarde, exigiu que Ezequias pagasse o elevado tributo para livrar Jerusalém de um destino semelhante. E agora eu quero concluir essa palavra, queridos. Preste atenção agora para a gente fazer o fechamento dessa profecia de Miqueias. A Síria, que Miqueias estava profetizando aqui, ela é vista, queridos, como um símbolo de todos os inimigos que atacam o povo de Deus. Talvez você hoje esteja vivendo algo e você fique pensando, mas por que Deus está permitindo acontecer tantas coisas? Tantos crentes hoje sendo perseguidos, países em que os crentes estão sendo mortos, né? Mas, queridos, assim como Deus poupou de maneira milagrosa o povo judeu das barbáries da história, olha o povo judeu, o povo que era para ter sido destruído, até hoje tentam se levantar contra Israel, o povo escolhido do Senhor. Mas assim como Deus poupou de maneira milagrosa o povo judeu das barbáries da história, não permitindo o seu aniquilamento. Lembra da guerra dos 6 dias? Há uns anos atrás, todos pensaram que Israel ia ser aniquilado. Israel venceu aquela guerra. Soldados apareceram, não se sabe de onde, e lutaram. As visões dos soldados de Israel são contadas, é interessante como aconteceu. Assim também, queridos, assim como Deus guardou Israel, assim também Deus vai proteger a sua igreja das investidas do inimigo e do furor desse mundo do dia de hoje. Essa é a nossa esperança. Esse é o nosso Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que preservou Israel é o Deus que vai preservar a igreja, que não vai permitir que a sua igreja seja destruída. O fundador, aquele que é fundamento, aquele que é dono, aquele que é edificador da igreja, é também o seu protetor. Nosso Deus é aquele que cuida da igreja. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é do Senhor Jesus, e Ele cuida dela. Aprendemos, queridos, que tanto Ele liberta o seu povo do inimigo, quanto Ele, como pastor, defende o seu povo do inimigo. Quero encerrar então essa palavra, queridos, dizendo para você nessa noite: nós estamos vendo muitas coisas difíceis acontecendo. A gente olha para as questões políticas e a gente diz: meu Deus, aonde vai parar isso? Mas em nome de Jesus, nessa noite,
O Espírito do Senhor está dizendo para essa noite: descansem. Além de rei, Ele é pastor. Ele cuida do seu rebanho. Assim como Ele cuidou de Israel, assim como Ele não permitiu que o seu povo fosse destruído, hoje nós somos o Israel de Deus. Hoje nós somos o povo de propriedade escolhida por Deus. E como bom pastor, Ele vai cuidar de nós. Descanse nisso. Descanse no Senhor. Descanse no Supremo Pastor. Descanse no Rei que é o Senhor Jesus. Aquele que veio para ser Senhor, para ser Salvador. E nessa noite nós celebramos o seu nascimento. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Deixou o céu pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conhece. Naquela cruz se entregou, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Se você pode, se coloque em pé. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, que deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho. Sim, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si, Ele levou sobre si. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus,
Aleluia. No altar de adoração, seja sempre exaltado Jesus, o Filho de Deus. Deixou a sua glória e morreu no meu e no seu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Oh, Ele é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Bom, som, ok. Irmãos, estamos chegando no final do culto dessa noite. Domingo que vem estaremos aqui às 19 horas, né, para o último culto do ano de 2023. Tá bom? E nós vamos terminar como temos terminado o culto durante uma boa parte já de 2023. A pandemia parou isso, mas nós, graças a Deus, voltamos. Você tem um motivo de gratidão? Vem aqui à frente, fique ali à direita para a oração final. Você tem um pedido de oração? Se coloque aqui à nossa esquerda. Nós queremos orar por você. Essa vai ser a oração final. A minha direita agradecendo, a minha esquerda pedido de oração. Pode sair do seu lugar se você quer fazer isso. A minha esquerda pedindo, a minha direita agradecendo. Amém? Depois nós vamos terminar com o nosso pós-lúdio, que a beleza de Cristo se veja em mim. Hoje o lado direito de gratidão está maior que o lado esquerdo de pedidos, né? Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos orar então. Pai, nós nos alegramos porque hoje o motivo de gratidão são mais pessoas que estão aqui para agradecer. Nós não sabemos quais são cada uma das bênçãos que eles receberam, mas eles sabem, e nós nos alegramos, porque eles fazem parte do mesmo corpo que nós fazemos, cujo cabeça é o Senhor Jesus. Aceita nosso louvor, nossa gratidão pela bênção dele, dela, de cada irmão aqui. Obrigado, Pai. Obrigado porque sabemos que eles não merecem como eu, como nenhum de nós aqui. Mas a tua graça nos alcançou. Tu tens nos abençoado por graça e misericórdia. Obrigado, ó Deus, pelas bênçãos recebidas que esses irmãos estão aqui agradecendo. Agora eu quero orar por esses que estão aqui à minha esquerda. Também não sei quais são os pedidos, as necessidades, mas tua palavra diz que a palavra não saiu à boca e o Senhor já sabe aquilo que nós estamos pedindo, aquilo que nós vamos pedir. O Senhor conhece o coração, o Senhor sonda o coração e o Senhor sabe exatamente o que eles estão aqui pedindo. E eles estão aqui porque creem, eles estão aqui porque sabem que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eles estão pedindo ou pensando. E como igreja nós queremos abençoá-los e queremos profetizar sobre a vida deles a bênção que eles estão aqui pedindo ao Senhor nessa noite. Pai, agora queremos orar despedindo o teu povo. Ainda nessa noite vamos comemorar o Natal. Que, ó Deus, seja um momento de gozo, de alegria, mas que naquele momento, lá no nosso lar, mais uma vez,
possamos orar e louvar, agradecendo pelo Natal, pela vinda do Messias, pela vinda do Rei, pela vinda do Supremo Pastor, aquele que cuidou de Israel, cuida da igreja e há de nos guardar até o dia final. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus esteja com teu povo aqui reunido e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Seja com Israel, com Jerusalém. Haja paz em Jerusalém, não somente agora, mas pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável beleza, amor, outros chama divina, todo meu ser refina até que a beleza de Cristo se veja em mim. Deus abençoe, queridos. Feliz Natal a todos. Aleluia.